Ele está vivo. O quê? Não, não pode ser. As palavras rasgaram o cemitério como um tiro em seda. A bênção do padre morreu em sua garganta. O ar da manhã, denso com a doçura enjoativa das mentiras e o aroma sombrio do óleo de arma, parecia solidificar-se em torno dos enlutados reunidos. O funeral congelou. Fileiras de homens em ternos pretos sob medida e óculos escuros espelhados estavam em pé como um exército de estátuas entre as lápides. No centro, sob um dossel branco que balançava suavemente com a brisa, Don James Verratti jazia em um caixão aberto forrado com cetim branco, seu corpo coberto por correntes de ouro que refletiam a luz como avisos ao seu redor. As 5 famílias se reuniram, lobos vestidos como enlutados, cada um calculando como dividir seu território antes mesmo que a terra tocasse seu caixão. Mas agora todas as cabeças se viraram, todas as mãos se dirigiram para armas escondidas. A mulher que gritou estava parada no perímetro de segurança, com o peito arfando e os cabelos escuros balançando em seu rosto. Sandra Dennison usava um vestido cinza simples e um avental ainda coberto com flores do trabalho da manhã. Seus sapatos estavam arranhados por causa da corrida. Ela não se parecia em nada com a multidão elegante de criminosos e suas esposas perfumadas. Ela parecia exatamente o que deveria ser, uma empregada, uma ajudante, invisível. Exceto que agora ela não era invisível. Ela estava correndo pela primeira linha de guardas, desviando de suas mãos com a facilidade de alguém que aprendeu a se mover pelos espaços sem ser vista. Sua voz não vacilou, mesmo com o corpo tremendo de adrenalina. "Verifiquem as pupilas dele", gritou, apontando para o caixão. "É tetrotoxina. Ele está paralisado, não morto." "Quem diabos é essa?" Um casal murmurou na terceira fileira, com a mão já na pistola. "A governanta", alguém respondeu, com a palavra cheia de desprezo. "A governanta de Verratti." À cabeceira do caixão, Lucy Verratti ergueu-se como uma deusa da vingança envolta em seda preta e pérolas. O seu rosto era uma máscara de dor, olhos vermelhos, lábios trêmulos, uma mão enluvada segurando um lenço. Mas a outra mão fez um gesto brusco em direção à sua equipe de segurança. "Removam-na agora." 2 guardas internos escuros se moveram para interceptar Sandra, mas ela já havia passado por eles, saltando por cima de uma cerca baixa de ferro com uma graça surpreendente. Ela não estava correndo em direção à multidão em busca de conforto ou respostas. Ela estava correndo em direção ao corpo. "Não a deixem chegar perto dele." A voz de Lucy rachou com o que parecia ser angústia, mas parecia fúria. Sandra não parou. Ela atravessou a última fileira de convidados, tropeçando entre os subchefes de rosto impassível e suas esposas adornadas com joias, e se jogou contra a borda do caixão. Suas mãos não alcançaram o rosto de James com ternura, mas sim seu pulso, verificando o pulso com a precisão de alguém que já havia feito isso antes. A multidão avançou. Gritos irromperam. Um guarda agarrou o braço de Sandra, tentando afastá-la, mas ela se contorceu e acertou seu cotovelo no plexo solar dele com eficiência brutal. Ele se curvou, ofegante. "Olhem para ele!" gritou Sandra, sua voz rugindo. "Olhem para os olhos dele!" E eles olharam. Don James Verratti estava perfeitamente imóvel em seu terno caro, mãos cruzadas sobre o peito, rosto tranquilo. Mas quando os enlutados se aproximaram, eles viram a coisa que fez o ar congelar em seus pulmões, uma única lágrima escorrendo lentamente pela têmpora dele. Seus olhos estavam abertos, apenas um pouco, e as pupilas se contraíam à luz do sol. O cadáver estava observando-os. A máscara de Lucy Verratti se quebrou. "Ela é louca. Ela está tentando." Mas Sandra já estava se movendo. Ela agarrou o travesseiro branco sob a cabeça de James e o arrancou, com a outra mão pairando sobre o peito dele, contando compressões que não eram compressões, mas outra coisa. Um padrão, um código, algo que só alguém que limpava após execuções da máfia reconheceria. "Ele pode nos ouvir", disse Sandra, sua voz baixando para algo frio e certo. Ele esteve consciente o tempo todo. O funeral explodiu em caos. Mas naquele momento, antes do tiroteio começar, antes dos gritos, da correria e do sangue, Sandra Dennis travou os olhos com Lucy Verratti através do caixão aberto do homem que ambas amavam. Ambas traíram, ambas precisavam vivo ou morto, e o rosto perfeitamente maquiado de Lucy se contorceu em algo feio e verdadeiro. "Você não deveria ter voltado", dizia sua expressão. Os olhos de Sandra brilharam em resposta. "Eu nunca fui embora." Então o peito de James Verratti se elevou, superficial, dolorido, impossível,
e ele deu seu primeiro suspiro real em 2 dias. O amanhecer não estava morto, e agora nenhuma das duas mulheres estava segura. Ei, me diga em que posição você estava agora nos comentários. Vamos continuar. O corpo de James Verratti convulsionou como um homem emergindo de águas profundas. Suas costas se arquearam contra o forro de cetim, o peito se expandindo em um suspiro desesperado que ecoou pelo cemitério. O som era animal, cru e aterrorizante, o ruído de um homem lutando para voltar da beira da morte. O funeral se despedaçou. Chefe! Um dos velhos se lançou para a frente, seu rosto marcado pelo tempo dividido entre o choque e algo que parecia perigosamente com esperança. Mas outros 3 recuaram, as mãos deslizando para dentro de suas jaquetas, os dedos encontrando o aço. No submundo, a ressurreição não era um milagre. Era uma ameaça. Um amanhecer morto era previsível. Um vivo poderia se lembrar de quem já havia começado a dividir seu império. Lucy Verratti tropeçou para trás, seu salto prendendo na grama. A máscara de tristeza que ela usava tão perfeitamente rachou no meio, revelando algo frio e calculista por baixo. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Para uma mulher que orquestrou toda essa performance, ela não havia escrito um roteiro para essa cena. Sandra não esperou que ninguém se recuperasse. Ela agarrou a enorme coroa de flores encostada no caixão. Rosas brancas do tamanho de pratos de jantar, presas a uma estrutura de ferro, e a ergueu como um escudo. A coisa pesava facilmente 18 quilos, um excesso da funerária disfarçado de sentimento. Ela a ergueu no momento em que o primeiro tiro rasgou o ar. A bala perfurou as pétalas e os caules, sendo parada pela estrutura decorativa. Pétalas brancas explodiram como estilhaços, caindo em torno dos ombros de Sandra, enquanto ela mantinha seu corpo entre a arma e James. Ela não viu quem atirou. Não precisava. Em uma multidão de 50 mafiosos, o atirador poderia ser qualquer um a quem Lucy tivesse pago melhor do que James jamais pagara. "Tirem-no daqui!" gritou Sandra, embora não tivesse certeza para quem estava gritando. Para a velha guarda que ainda se lembrava da lealdade, para os soldados confusos demais para escolher um lado, James agora se debatia, seu sistema nervoso reiniciando em espasmos agonizantes. Seus dedos agarravam a borda do caixão, mas suas pernas não respondiam. A tetradetoxina o manteve preso em seu próprio corpo por 48 horas, consciente, mas paralisado, capaz de ouvir cada elogio fúnebre, cada plano sussurrado para dividir seu território. Agora, o veneno o estava liberando em etapas, e o processo parecia um afogamento ao contrário. Sandra. Sua voz era como cascalho raspando contra vidros quebrados. Ele tentou se sentar e falhou, seus braços tremendo com o esforço. Outro tiro. Desta vez vindo da esquerda, mais perto. Sandra balançou a coroa de flores como um ariete, bloqueando sua visão periférica, mas ganhando alguns segundos. A pesada moldura atingiu alguém. Um estalo úmido e um grunhido de dor. E ela a deixou cair, lançando-se em direção a James. Ela colocou os braços sob os ombros dele, suas costas gritando em protesto enquanto ela o puxava para cima. Ele era um peso morto. 1,80 metros de músculos e roupas caras que não conseguiam se sustentar. Sua cabeça repousava contra o ombro dela, sua respiração quente e irregular contra o pescoço dela. "Lucy!" alguém gritou. "Matamos os dois?" A voz de Lucy cortou o caos, não mais a viúva enlutada, mas a mulher que havia organizado o funeral. "Ela está sequestrando ele. Parem ela." A multidão se dividiu em linhas invisíveis. Metade dos homens sacou armas. A outra metade se jogou para se proteger atrás de lápides e monumentos. Anos de instinto de sobrevivência superando qualquer senso de lealdade. A distinção entre amigo e inimigo se dissolveu no momento em que o cadáver voltou à vida. Sandra arrastou James para trás, seus saltos cravando-se na grama macia do cemitério. Ele tentava ajudar, armado, suas pernas se contorcendo inutilmente, enquanto a sensação lentamente voltava em uma agonia de formigamento. Eles deram 3 passos antes que uma bala arrancasse um pedaço do anjo de mármore à sua direita. Lasca de pedra salpicaram o rosto de Sandra. Ela mudou de direção, puxando James em direção ao grupo de carros estacionados atrás da tenda. O carro estava parado a 20 metros de distância, preto e brilhante, sem o motorista à vista. Ou ele havia fugido, ou era um dos homens de Lucy. Não importava. Sandra precisava de um carro, e precisava dele agora. James recuperou a voz, mais forte desta vez. O açougueiro, ele tossiu, lutando para dizer as palavras. "Lucy está com o açougueiro. Ele está aqui." O sangue de Sandra gelou. O açougueiro era Salvatore Gallo,
chefe da família Gallo e o maior rival de James. Se ele estava aqui, isso não era apenas um golpe de Lucy, era um ataque coordenado entre as famílias. Ela o avistou então, parado calmo como uma pedra no meio do caos. Um homem corpulento, em um terno imaculado, observando a cena se desenrolar com o interesse distante de alguém assistindo a uma peça que já havia visto. Quando seus olhos encontraram os de Sandra, ele sorriu. Não é uma ameaça, apenas um reconhecimento. Você fez bem em fugir, dizia sua expressão. Eles chegaram ao carro funerário. Sandra apoiou James contra a porta traseira e a abriu com força. O caixão dentro havia sido removido. Eles planejavam usá-lo para o enterro, deixando um espaço vazio forrado com veludo preto. Entre, ela ordenou. Eu não vou. James começou a protestar, com o orgulho ainda à flor da pele. Entre ou vou deixar você aqui para sua esposa. A voz de Sandra era monótona, definitiva. Ele entrou, rastejando com as mãos e joelhos que mal funcionavam. Sandra bateu a porta e correu para o banco do motorista, com o vidro estalando sob seus sapatos. O para-brisa tinha um buraco de bala que se espalhava como uma teia de aranha a partir do centro, mas o motor estava funcionando. Ela colocou o carro em marcha no momento em que os homens do açougueiro abriram fogo com toda a força. O carro deu uma guinada para frente antes mesmo de Sandra fechar completamente a porta. As balas perfuraram os painéis traseiros, produzindo batidas abafadas que soavam como punhos contra um tambor. Ela virou o volante com força para a direita, os pneus rasgando a grama bem cuidada do cemitério e espalhando pedaços de terra e flores silvestres. Venha para cá, gritou ela para o compartimento de carga. James já estava se movendo, arrastando-se pela passagem estreita atrás do banco do motorista. Suas pernas ainda não cooperavam, balançando inutilmente enquanto ele puxava o peso do corpo apenas com os braços. Ele caiu no banco do passageiro com toda a graça de um saco de cimento e seu ombro bateu contra o painel. Sandra pisou no acelerador. O carro funerário era construído como um tanque de luxo, longo, pesado, projetado para a dignidade, não velocidade, mas o motor tinha torque. Eles dispararam pela alameda principal do cemitério, zigue-zagueando entre as fileiras organizadas de lápides. Atrás deles, a tenda funerária branca desabou enquanto homens corriam para os veículos, gritando ordens que se contradiziam. Porta-luvas! James ofegou, tentando abrir a trava. Seus dedos tremiam, os nervos ainda em choque devido à toxina. Ele finalmente conseguiu abri-la e tirou uma Beretta 92, verificando o carregador com uma memória muscular mais antiga do que seu casamento. O seu também. Sandra dedicou meio segundo para abrir o seu lado. Outra pistola, desta vez uma Glock compacta. Ou ela a deixou lá. Ambas as mãos grudadas no volante enquanto ela fazia uma curva fechada à esquerda que fez James bater contra a porta. Cristo, Sandra, cale a boca e atire. Os portões do cemitério se aproximavam, colunas de ferro e pedra que pareciam mais decorativas do que funcionais. Estavam abertas. Ninguém esperava que alguém precisasse sair rapidamente de um funeral. Sandra apontou o carro funerário diretamente para o centro e acelerou com mais força. Atrás deles, motores rugiram. Um SUV, Mercedes preto, saiu disparado de trás do Moraléu, seguido por 2 sedãs e algo que parecia um Charger modificado. O pessoal da Lucy ou os carniceiros. A essa altura, a distinção era acadêmica. O carro funerário passou voando pelos portões e derrapou na estrada principal, com a traseira balançando em um amplo arco. Sandra lutou contra o volante, endireitou e imediatamente teve que desviar de uma minivan, cujo motorista buzinava como se isso fosse ajudar. Eles estavam agora em vias públicas, com o trânsito matinal aumentando e civis por toda parte. James abriu a janela e se virou no banco, segurando a Beretta com firmeza, apesar das mãos trêmulas. O Mercedes se aproximava rapidamente, a 30 metros e ganhando velocidade. Ele disparou 3 tiros em sucessão controlada. Os 2 primeiros atingiram o capô. O terceiro atingiu o farol do lado do motorista e fez o SUV desviar para a esquerda, para a pista oposta. Quantos são? Perguntou Sandra, com os olhos na estrada. 4 carros, talvez 15 homens. James ejetou o carregador, verificou-o e o colocou de volta no lugar. Sua voz estava ficando mais forte. A paralisia recuava centímetro por centímetro agonizante. Lucy não está em nenhum deles. Ela é muito esperta. É esperta o suficiente para fazer com que pareça que atacamos o funeral. Sandra cruzou 2 faixas, ganhando uma sinfonia de buzinas e quase colidindo com um caminhão de entrega.
A suspensão do carro funerário rangeu, mas aguentou. Hoje à noite, você será o vilão e ela será a vítima. Eu sei como funciona. Eu inventei como funciona. Um dos sedãs parou à esquerda deles, com a janela do passageiro já aberta. Sandra viu a arma antes de James e virou o volante para a direita, colocando o carro funerário entre eles e o atirador. Balas atravessaram o lado do motorista, perfurando o painel da porta a centímetros de suas costelas. Ela não vacilou, apenas manteve a curva e forçou o sedã para o meio-fio. Ele bateu em um hidrante com um guincho metálico e caiu para trás. Precisamos despistá-los antes da interestadual, disse James. Eles estão examinando os arredores com foco tático. O veneno estava passando rapidamente agora. A adrenalina queimava o que restava. Muitas câmeras, muitos policiais. Sandra avistou uma abertura, uma estrada de acesso estreita que cortava um parque industrial. Ela entrou sem sinalizar, o carro funerário mal cabendo entre as barreiras de concreto. A estrada estava esburacada e rachada, projetada para caminhões de entrega, não para perseguições em alta velocidade. A suspensão bateu no fundo 2 vezes, lançando faíscas. O Charger tentou segui-los. Era mais largo que o carro funerário e mais rápido, mas menos tolerante. O motorista corrigiu demais ao sair da curva e bateu na barreira, fazendo a traseira girar. Ele bateu de lado em uma doca de carga, com vapor saindo do capô amassado. 2 a menos, faltam 2. O parque industrial se abria para um labirinto de armazéns e pátios ferroviários. Sandra os levou para mais fundo, com os pneus guinchando nas curvas. James avisava sobre os obstáculos que ela não conseguia ver. O Mercedes e o sedã restantes continuavam atrás deles. Motoristas profissionais que sabiam como seguir sem diminuir a distância. Eles estão nos prejudicando, disse James, a percepção atingindo-o como água gelada. Eles querem nos encurralar, não nos matar. Lucy quer você vivo. Lucy quer os códigos do livro Razão. Só eu os tenho. Ele verificou seu telefone encharcado e sem bateria após 2 dias no caixão. E ela vai torturá-los até que eu os revele antes de me deixar morrer. A estrada terminava em uma cerca de arame. Além dela, os trilhos do trem se estendiam ao longe. Sandra não diminuiu a velocidade. O que você é? Ela bateu na cerca a 65 km/h. O arame se rasgou como tecido envolvendo a grade do carro funerário quando eles colidiram com o leito de cascalho dos trilhos. Ou o carro funerário saltou violentamente, a cabeça de James batendo contra o teto. Sandra manteve o acelerador pressionado, dirigindo paralelamente aos trilhos, o veículo se despedaçando sob eles. Atrás deles, o Mercedes tentou segui-los. Ele conseguiu passar pela cerca, mas bateu no cascalho, faíscas voando enquanto ele arranhava até parar. O sedã foi mais inteligente, parando rapidamente e dando ré. Sandra avistou uma via de serviço à frente, um pavimento de verdade, e se dirigiu para lá. Eles atingiram a transição em um ângulo que quase os fez capotar, 2 rodas saindo do chão antes que a gravidade os jogasse de volta para baixo. Algo na parte inferior do carro se partiu com um som parecido com um tiro, mas eles estavam se movendo e o cemitério ficava a 5 quilômetros atrás deles. James finalmente abaixou a arma, respirando com dificuldade. Onde você aprendeu a dirigir assim? Os nós dos dedos de Sandra estavam brancos no volante, seu corpo inteiro tremendo com a adrenalina. Eu disse que nem sempre fui empregada doméstica. O Stardust Motor Lodge ficava em uma saída de rodovia esquecida, onde os negócios iam morrer lentamente. O letreiro de neon zumbia e piscava, com metade das letras faltando. Então só dava para ler e Sandra dirigiu o carro funerário surrado até os fundos, estacionando-o entre uma lixeira enferrujada e uma van sem rodas. Ninguém daria a mínima para mais um pedaço de sucata automotiva ali. James agora conseguia andar, com dificuldade. Sandra colocou o ombro sob o braço dele e o ajudou a atravessar a calçada rachada até o quarto 12. Ela pagou em dinheiro a um recepcionista cujos olhos estavam turvos o suficiente para não fazer perguntas sobre o homem de terno de funeral ou a mulher com terra de cemitério no vestido. O quarto cheirava a cigarro e desinfetante, travando uma guerra que nenhum dos dois poderia vencer. Sandra fechou a porta com um chute e depositou James na cama mais próxima do banheiro. Ele desabou sobre o edredom de poliéster, seu corpo finalmente desistindo da luta que vinha travando desde sua ressurreição. Preciso tomar um banho, murmurou ele, mas não se moveu. Não conseguia se mover? A adrenalina que o sustentara durante a perseguição se fora, deixando apenas as consequências de 48 horas paralisado em seu próprio corpo. Você precisa de água e comida primeiro. Sandra já estava se movendo,
verificando as janelas, fechando bem as cortinas blackout. Velhos hábitos. Ela havia limpado casas seguras da máfia o suficiente para saber o protocolo. Quando foi a última vez que você comeu? James soltou um som que poderia ter sido uma risada. Quinta-feira, antes do jantar. Seus olhos acompanhavam os movimentos dela pela sala, algo afiado e calculista rompendo o cansaço. Você sabia sobre a tetradetoxina. Eu sei como é um cadáver. Sandra encheu um copo plástico na pia do banheiro e levou até ele. Você não era um. Ele bebeu como um homem que cruzou um deserto, água escorrendo pelo queixo. Quando o copo ficou vazio, ele o estendeu para pedir mais, e Sandra o encheu 2 vezes antes que ele finalmente falasse novamente. Era para ser temporário. Sua voz estava rouca, danificada por dias sem uso. O funeral foi ideia minha saída. Você não se aposenta desta vida, Sandra. Você sabe disso. Você sai em um caixão, ou não sai de forma alguma. Sandra sentou-se na cama oposta, finalmente permitindo-se parar de se mover. Todos os músculos de seu corpo doíam. Então, você fingiu sua morte? Com a ajuda de Lucy, ou assim eu pensava. James olhou para o teto manchado de água, com a mandíbula apertada. Tínhamos um médico, um dos nossos. Ele administrou a toxina, apenas o suficiente para simular a morte por 72 horas. A frequência cardíaca cai para quase nada. A respiração para. A temperatura corporal cai. Mas você está consciente, atenta, presa. E então eu deveria acordar em um crematório antes que as chamas começassem. Lucy cancelaria a cremação no último segundo, alegando que não poderia seguir em frente, que preferia um enterro. O médico reverteria a toxina. Eu estaria acordado e fora antes que alguém soubesse. Ele riu novamente, amargo e cru. Já tínhamos transferido metade dos bens para o exterior, novas identidades, uma vila em Portugal. Eu iria desaparecer e ela fingiria ser viúva por 6 meses antes de se juntar a mim. Sandra observava-o juntando as peças. Mas ela mudou o plano. Ela tornou isso permanente, ou tentou. James finalmente olhou para ela e seus olhos estavam escuros, com algo entre raiva e tristeza. O médico que deveria me acordar estava morto. Acidente de carro 2 dias antes do funeral. Conveniente. E Lucy dobrou a dose quando me deu o veneno. O suficiente para me manter inconsciente por dias, não horas. Quando eu deveria acordar naturalmente, estaria 6 palmos abaixo da terra ou reduzido a cinzas. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido do ar-condicionado antigo. Sandra processou isso, revirando em sua mente como evidência em uma cena de crime. Os diamantes, ela disse finalmente, no forro do caixão. Eu os vi quando te tirei de lá. A expressão de James mudou. Surpresa misturada com respeito. Você não perde muita coisa. Limpo suas casas há 3 anos. Acha que não sei onde vocês escondem as coisas? Sandra inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Ela ia enterrá-lo com milhões costurados no caixão. Desenterrá-lo mais tarde, quando ninguém estivesse a ver. Não apenas milhões. Os códigos de acesso ao livro razão, as contas offshore, as escrituras imobiliárias. Tudo isso embutido nessas pedras. Ele sentou-se lentamente, testando a sua força recuperada. A Lucy sempre foi mais inteligente do que eu pensava. Eu achava que ela estava a jogar o meu jogo. Acontece que eu estava jogando o dela. Sandra se levantou e pegou um kit de primeiros socorros da bolsa. Ela o havia pegado do carro funerário junto com as armas e o pouco dinheiro que James havia escondido no veículo. Ela se sentou ao lado dele e começou a limpar os cortes em seu rosto causados pelo tiroteio. Seu toque era eficiente e impessoal. E agora? Ela perguntou. Ela tem os diamantes. Ela tem seu império. E ela acha que você está morto ou que logo estará. James segurou seu pulso, interrompendo seu trabalho. Seu aperto estava forte novamente. O antigo poder voltando aos seus ossos. Agora vamos recuperar tudo. O livro razão, as contas, tudo o que ela roubou. Seus olhos fixaram-se nos dela. Mas não posso fazer isso sozinho. Preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que veja tudo e que todos ignoram. Sandra manteve o olhar fixo nele, compreendendo o peso do que ele estava oferecendo. Parceria, igualdade, um lugar à mesa que ela passou anos limpando. Sou uma empregada doméstica, disse ela baixinho. Você é um soldado. James soltou seu pulso. Você sempre foi. Eu era burro demais para perceber isso. Sandra deixou James dormindo para se recuperar do veneno e levou o carro funerário para as veias de serviço da cidade, as partes que os turistas nunca viam e os ricos fingiam que não existiam. Ela conhecia essas ruas melhor do que James conhecia sua própria mansão. Era ali que viviam as pessoas invisíveis,
aquelas que limpavam banheiros e passavam camisas, e conheciam todos os segredos que seus empregadores pensavam ter escondido. Sua primeira parada foi na lavanderia da Maria, na Blecker, onde o turno da manhã estava começando. Rosa Delgado estava em pé diante das prensas industriais, com o vapor subindo ao seu redor como neblina, suas mãos se movendo no ritmo de 30 anos de memória muscular. Ela viu Sandra entrar e não mudou de expressão, mas seus olhos seguiram para o escritório dos fundos. Sandra passou sem dizer uma palavra. Mas na sala apertada que cheirava a amido e café velho, 3 outras mulheres já estavam esperando. Teresa, da Gallo Estate, Kim, que fazia arranjos florais para todos os casamentos e funerais da máfia na cidade, e Angela, que cozinhava para as reuniões da comissão quando as famílias precisavam de um terreno neutro. Você deveria estar morta, disse Teresa, mexendo o açúcar em seu café. A cidade inteira está falando sobre como você sequestrou o cadáver de Dom Verratti. Ele não era um cadáver. Sandra puxou uma cadeira dobrável. Lucy tentou torná-lo um permanentemente. As mulheres trocaram olhares. Elas trabalhavam nesse mundo há tempo suficiente para saber a diferença entre rumores da máfia e verdades da máfia. Kim falou primeiro, sua voz suave, mas segura. Lucy tem feito ligações, muitas ligações. Ela vai dar uma festa na propriedade amanhã à noite. Que tipo de festa? Gala Memorial, é assim que ela está chamando. Angela pegou seu celular e percorreu as mensagens. Recebi o pedido do buffet ontem. 150 convidados, tudo da melhor qualidade. Ela quer que pareça um velório, mas com a atmosfera de uma coroação. Sandra se inclinou para a frente. Quem está na lista de convidados? Todos. O riso de Teresa foi sombrio. Todas as 5 famílias, mesmo as que se odeiam, além dos russos, dos irlandeses, de alguns vereadores que ainda não sabem o que vão ganhar. Não é uma homenagem, é uma cúpula. Kim acrescentou. Ela está vendendo algo. Tem que ser. Você não reúne tanto poder em uma sala a menos que esteja fazendo negócios. A mente de Sandra processou as implicações. Lucy não estava apenas consolidando o território de James. Ela estava redistribuindo-o, vendendo partes para os maiores lanceadores, provavelmente com o açougueiro ficando com a maior parte por apoiá-la. Ao final da noite de amanhã, o Império Verratti estaria dividido e disperso, e Lucy sairia rica o suficiente para desaparecer para sempre. O livro Razão. Sandra disse que precisa tê-lo em casa. Ela precisaria dele para transferir contas. Provar que controlava os ativos. Rosa se juntou a elas na frente, secando as mãos no avental. Angela, você vai trabalhar na gala. Eles me solicitaram especificamente. Lucy quer que tudo seja perfeito. Angela encontrou os olhos de Sandra. Você quer que eu te coloque lá dentro? Você pode? Entrada da cozinha das 18 horas. Vou precisar de ajuda com a montagem. Sempre trago um assistente para eventos desse porte. Ela sorriu de forma sutil e incisiva. Minha assistente habitual acabou de ligar dizendo que está doente. Teresa tirou um papel dobrado do bolso e o alisou sobre a mesa. Era uma planta baixa da propriedade Verratti, desenhada à mão, mais detalhada. Limpei lá por 2 anos antes de Gallo me contratar. Os cofres principais ficam no quarto principal, atrás do Monet. O cofre secundário fica no escritório. Mas, se ela for esperta, vai mantê-lo consigo. Sandra concluiu. Ou perto, em algum lugar onde ela possa controlar o acesso. O escritório faz sentido, Kim sugeriu. É onde James costumava fazer negócios. Ela vai querer o simbolismo. A viúva reivindicando o trono no lugar do marido. Sandra estudou a planta baixa, memorizando-a. A propriedade era enorme, com 20 quartos em 3 andares, com segurança rigorosa mesmo quando James estava vivo. Agora, com Lucy esperando ameaças, seria uma fortaleza. E quanto à segurança externa? Ela perguntou. Dobrada desde ontem, disse Teresa. O açougueiro enviou 10 de seus homens. Eles estão fazendo varreduras no perímetro a cada 20 minutos. Além disso, há o pessoal de Lucy dentro da propriedade. Talvez 30 armas no total. Câmeras por toda parte. Mas Angela hesitou e continuou. As câmeras da cozinha têm um ponto cego perto do elevador de serviço. Sempre tiveram. James nunca consertou porque costumava se esgueirar até lá para fumar charutos. Lucy achava que ele tinha parado. As mulheres ficaram em silêncio por um momento, cada uma entendendo o que Sandra estava planejando e o que custaria se ela falhasse. Não eram amigas compartilhando fofocas enquanto tomavam café. Era o exército invisível que mantinha o mundo da máfia funcionando, decidindo se iria para a guerra. Rosa falou por todas elas. Lucy demitiu 6 empregadas na semana passada. Sem indenização, sem aviso prévio, simplesmente sumiram. Disse que estava cortando custos. Ela cruzou os braços. Nós cuidamos das nossas. Sandra sentiu algo mudar em seu peito,
Um peso que ela não sabia que carregava, de repente mais leve. Ela passou 3 anos pensando que estava sozinha no mundo de James, apenas mais uma serva, descartável e esquecida. Mas essas mulheres estavam observando, lembrando, construindo suas próprias redes nos espaços entre as guerras dos homens poderosos. Preciso de olhos, disse Sandra. Todas trabalhando naquela festa de gala. Preciso saber onde Lucy vai, com quem ela fala quando está sozinha. Você terá isso, prometeu Angela. Usaremos o chat do grupo de Catherine. Palavras código. Mais gelo significa que ela está no escritório. Entrega de vinho significa que ela está se movendo. Kim já estava planejando. Vou cuidar das flores. Posso deixar caixas de equipamentos em pontos estratégicos, câmeras, talvez algo útil. E se der errado? Perguntou Teresa, como a pergunta que todas estavam pensando. Sandra olhou nos olhos dela. Então vai dar errado, mas pelo menos tentamos. O quarto do motel se transformou em uma sala de guerra. James sentou-se à mesa arranhada com um laptop que Sandra havia comprado à vista em uma loja de pornografia, abrindo plantas e protocolos de segurança da memória. Estavam desatualizados há 3 anos, mas a estrutura da propriedade não havia mudado. Ele saberia, pois havia projetado todas as medidas de segurança ele mesmo. O livro Razão é um tablet, disse James, esboçando o dispositivo em um bloco de notas. Criptografado, personalizado, fechadura biométrica. Ele controla todas as contas offshore, todas as empresas de fachada, todos os imóveis. Sem ele, Lucy não tem acesso a nada. Os diamantes são apenas pedras sem os códigos para movimentar o dinheiro. Sandra ficou atrás dele estudando a tela. Ela havia trocado de roupa, vestindo calças pretas e uma camisa branca. Ah, o uniforme do trabalho invisível. E você acha que ela vai levá-lo para a festa? Ela precisa. O objetivo da noite de amanhã é provar que ela controla meus bens. As famílias não vão ceder território com base em promessas. Elas vão querer ver as transferências acontecerem em tempo real. Confirmações de transferências, saldos de contas. Ele tocou na tela. Ela vai levar o tablet para o escritório. É lá que os negócios acontecem, onde eu sempre o guardei. Sua esposa conhece você. Ela vai esperar que você venha buscá-lo. Ela acha que estou meio morto e sozinho. James virou a cadeira para ficar de frente para ela. Ela não sabe sobre você. Não realmente. Para ela, você é apenas uma empregada que teve sorte no cemitério. Ela não vai ver você como uma ameaça até que seja tarde demais. Sandra cruzou os braços, pensando nos ângulos. Angela me deixa entrar pela cozinha às 6 horas. A gala começa às 7 horas. Estarei trabalhando no salão, servindo bebidas, misturando-me com os outros funcionários. Ninguém olha para os empregados. Lucy olha. Ela é paranoica. James abriu uma foto no laptop. Imagens de vigilância do salão principal da propriedade. Vê como ela se posiciona, sempre com visão das entradas, sempre perto de uma saída. Ela vem planejando isso há meses, cada detalhe. Ela não vai deixar passar nada fora do lugar. Então eu não vou estar fora do lugar. Sandra estudou os padrões de Lucy no vídeo, a maneira como ela se movia pelas salas, de quem ela se mantinha próxima. E o açougueiro? Ele vai estar lá, sentado à direita dela, como se já fosse o dono do lugar. James cerrou os dentes. Ele é o verdadeiro problema. Salvatore Gallo não ganhou seu apelido por ser descuidado. Ele terá soldados posicionados por toda a casa. Saídas cobertas. Qualquer um que se mover errado será detido permanentemente. Sandra assentiu lentamente, sua mente juntando as peças. O chat em grupo da equipe da cozinha. A equipe de Angela rastreará a posição de Lucy. Me mantenha informado. Quando ela for ao escritório para fazer as transferências, essa será nossa janela de oportunidade. Uma janela que durará talvez 10 minutos. As famílias vão querer provas rapidamente. Elas não estão lá para socializar. James se levantou, testando as pernas. A força havia retornado completamente agora. Seu corpo estava livre do veneno, mas seu rosto ainda parecia pálido e abatido como o de um cadáver. Ele não poderia entrar naquela casa sem ser reconhecido. Estarei do lado norte da propriedade. Há uma velha estrada de serviço que corre ao longo da cerca. Quando você pegar o tablet, saia pela saída da cozinha e passe por cima da cerca viva. Terei um carro esperando. E se eu não conseguir pegá-lo? E se ela ficar com ele? Então abortamos. Desaparecemos e ficamos desaparecidos. Ele encontrou os olhos dela. Mas ambos sabemos que ela não ficará com ele. Lucy quer teatro. Ela vai sentar na minha cadeira, na minha mesa, e vai transferir meu dinheiro enquanto todos assistem. Para ela, não se trata do dinheiro. Trata-se de provar que ela me venceu. Sandra caminhou até a janela e espiou pelo espaço entre as cortinas para o estacionamento vazio.
Um cachorro latia em algum lugar distante. Pessoas normais vivendo vidas normais, sem saber que amanhã à noite alguém morreria ou desapareceria para sempre. Há um problema, disse ela baixinho. Mesmo que eu consiga o tablet, mesmo que consigamos sair, Lucy irá atrás de nós. O açougueiro irá atrás de nós. Todas as famílias irão querer um pedaço da pessoa que roubou seu pagamento. Eu sei. Então, precisamos de algo que os impeça de nos seguir. James ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz carregava o peso de um homem destruindo tudo o que havia construído. Nós apagamos tudo, todas as contas, todos os registros. Vamos queimar todo o império. Sandra virou-se para ele. São centenas de milhões de dólares. O trabalho da sua vida. O trabalho da minha vida me colocou em um caixão por 2 dias. Ele riu, mas não havia humor nisso. Estou cansado, Sandra. Estou cansado de olhar por cima do ombro. Cansado de confiar em pessoas que me venderiam pelo preço certo. Lucy me ensinou algo enquanto estava naquele caixão. Você não pode se aposentar deste mundo. Você só pode fazer com que não haja mais nada pelo que vale a pena voltar. E então, nós simplesmente vamos embora. Nós desaparecemos. Desaparecemos de verdade. Novos nomes, novo país ou nenhuma conexão com esta vida? Ele apontou para o laptop, para os planos espalhados pela mesa. Mas primeiro precisamos garantir que não haja mais nada para Lucy governar. Sem dinheiro, sem poder, apenas cinzas. Sandra assentiu lentamente, o plano se cristalizando. Era insano, suicida, e era a única maneira de ambos sobreviverem após a noite de amanhã. Vou precisar de uma arma, disse ela. Algo que eu possa esconder no uniforme. James tirou uma pistola compacta do paletó, uma Walther PPK, pequena o suficiente para caber no bolso do avental. 8 tiros, faça-os valer a pena. Ela pegou a arma, verificou o peso, o equilíbrio. Parecia uma promessa e uma sentença de morte juntas. Amanhã à noite, então. Sandra disse. Amanhã à noite. James concordou. Ou acabamos com isso, ou isso acaba conosco. A propriedade Verratti brilhava com luzes contra o céu noturno, e todas as janelas brilhavam como um desafio à escuridão. Sandra estava na entrada da cozinha com Angela, ambas carregando caixas de taças de champanhe que refletiam e quebravam a luz. A música vinha do salão principal, algo clássico e melancólico, apropriado para um memorial que era, na verdade, uma aquisição hostil. Lucy está na sala de estar, murmurou Angela, mal movendo os lábios, cumprimentando os convidados. O açougueiro está com ela. Eles já parecem um casal. Sandra ajustou o aperto na caixa, mantendo o rosto neutro enquanto atravessavam o corredor de serviço. A cozinha era um caos controlado, com 20 funcionários se movendo com precisão coreografada, servindo aperitivos e bebidas para um público de lobos em trajes de gala. Ela reconheceu metade deles de trabalhos pela cidade. Maria, da Gallow House, e Sarah, que trabalhava para os russos. Eles cruzaram o olhar com ela por um momento, um reconhecimento sem palavras, e depois voltaram ao trabalho. Antes de continuar, preciso que você se inscreva e curta, se ainda não o fez. Seu apoio significa muito. Vamos continuar. Na crista, 300 metros ao norte, James estava deitado na grama alta, com um rifle que havia tirado de um de seus antigos esconderijos. Através da mira, ele podia ver as janelas iluminadas, as sombras dos convidados se movendo dentro. Seu fone de ouvido chiava com a frequência da cozinha. Atualizações codificadas fluíam em ritmo constante. Entrega de gelo para a sala de estar. Lucy se movendo. Verificação do vinho no escritório. Alguém entrando na sala que eles precisavam. Sandra abriu caminho até o andar principal, carregando uma bandeja de champanhe pela multidão. O grande salão havia sido transformado em um santuário para James Verratti. Fotos ampliadas em cavaletes e flores brancas caindo em cascata de todas as superfícies, velas tremeluzindo em arranjos que provavelmente custaram mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Convidados vestidos de preto se misturavam e murmuravam, sua dor tão autêntica quanto a loira no cabelo de Lucy. Ela avistou Lucy reunindo pessoas perto da lareira de mármore, resplandecente em seda de viúva, que conseguia ser ao mesmo tempo modesta e devastadora. O açougueiro estava ao lado dela, sua mão grossa repousando possessivamente na parte inferior das costas dela. Lucy ria de algo que um subchefe russo havia dito, sua atuação impecável. A viúva enlutada, forte em sua perda, pronta para seguir em frente. Sandra manteve a cabeça baixa e a bandeja alta, movendo-se pela multidão como água, sem forma e sem se destacar. Mas seu coração batia forte contra as costelas,
quando ela passou perto o suficiente para ouvir a voz de Lucy. Eu, James, gostaria que a família permanecesse forte, dizia Lucy, com a mão tocando um medalhão de prata em seu pescoço. É por isso que estamos todos aqui, para honrar seu legado, garantindo que seu trabalho continue. Tradução: para dividir seu império como um bolo de aniversário. O celular de Sandra vibrou uma vez no bolso. James, confirmando que tinha visão das janelas do escritório. 2 guardas posicionados do lado de fora da porta, outros 3 patrulhando o segundo andar. Os homens do açougueiro, profissionais e alertas. Ela voltou para a cozinha, colocou a bandeja vazia no lugar e encontrou a estação de café que Angela havia preparado. 3 cafeteiras estavam aquecendo, com etiquetas indicando diferentes partes da casa. Serviço de hóspedes, equipe da cozinha, segurança. Sandra tirou um pequeno frasco do bolso, o mesmo derivado de tetratoxina que colocou James no caixão, e apenas uma fração da dose. Não o suficiente para matar, apenas o suficiente para deixar homens adultos sonolentos, desajeitados e lentos para reagir. Ela abriu a tampa com cuidado, com as mãos firmes, apesar da adrenalina correndo em seu sangue. Era preciso mais gelo lá em cima. O código. Lucy estava indo em direção ao escritório. Sandra esvaziou o frasco no carfe da segurança, observando o líquido transparente desaparecer no café escuro. Em 20 minutos, os guardas começariam a sentir o efeito. Em 30 minutos, eles estariam lutando para permanecer alertas. Em 1 hora, estariam inutilizados. Ela pegou uma bandeja nova, esta com bebidas específicas que Angela havia marcado para o escritório. Bourbon puro para o açougueiro, Pont Noir para Lucy e café já pronto para os guardas que ficariam de postos do lado de fora, enquanto o verdadeiro negócio acontecia lá dentro. Subindo, ela disse baixinho para Angela. Entrega de flores confirmada, a voz de Kim em seu fone de ouvido, escondida e codificada. Tradução: câmeras em posição. Sandra subiu as escadas dos empregados, o mesmo caminho que ela havia feito milhares de vezes, carregando bandejas de roupa suja e café da manhã. A memória muscular a guiou pelas passagens estreitas até ela emergir no segundo andar, logo na esquina do escritório. Os guardas estavam exatamente onde James disse que estariam. Rapazes jovens, competentes, mas entediados, vestidos com ternos que não conseguiam esconder os coldres nos ombros. Um deles estava verificando o celular. O outro olhava para o corredor com a expressão vidrada de alguém que estava em pé há muito tempo. Sandra se aproximou com a bandeja, com um sorriso cansado e apologético. A senhora Verratti enviou café e disse: "Vocês trabalharam a noite toda." O guarda que estava ao telefone olhou para cima e a avaliou em meio segundo. Mulher de meia idade, uniforme de garçonete, nenhuma ameaça, e pegou uma xícara. "Obrigado. Foi uma longa noite." Seu colega pegou a segunda xícara e já estava bebendo antes mesmo de Sandra se afastar. Ela passou por eles em direção à porta do escritório e bateu 2 vezes. "Bebidas, senhora Verratti." A voz de Lucy soou nítida e imperial. "Deixe-as do lado de fora." Sandra colocou a bandeja sobre a mesa da consola, colocou o bourbon e o vinho com cuidado e recuou pelo corredor. Atrás dela, ouviu um dos guardas reprimir um bocejo, depois outro. A droga era de ação rápida, concebida para parecer exaustão natural, até ser tarde demais para importar. No seu ouvido, a voz de James soou baixa e controlada. "Estou na janela do escritório, 2 assinaturas de calor dentro. Nenhum movimento nas salas adjacentes." Sandra desceu de volta para a cozinha. Seu papel como servidora estava completo. Agora vinha a parte difícil. Agora vinha a espera. Enquanto o veneno fazia seu trabalho, e Lucy cometia o erro que James sabia que ela não poderia resistir, sentada em sua cadeira, em sua mesa, acreditando que já havia vencido. Convidada se aproximando da cozinha. A voz de Angela agora tensa, cor de galho de árvore. A mão de Sandra encontrou a Walter no bolso enquanto passos ecoavam no corredor de serviço. O assalto estava prestes a ficar complicado. Os passos no corredor de serviço pertenciam a um dos tenentes do açougueiro, de pescoço grosso e suspeito, verificando a cozinha como se esperasse encontrar conspiradores aglomerados sobre os fogões. Sandra manteve as costas voltadas para ele, as mãos ocupadas com os escorredores de pratos, apenas mais um corpo invisível na maquinaria do serviço. Ele examinou a sala, resmungou e seguiu em frente. A tensão na cozinha só se dissipou quando seus passos se afastaram. Os guardas baixaram a guarda, sussurrou o fone de ouvido de Sandra. James está observando pela mira, ambos encostados na parede.
Lucy ainda está no escritório com o açougueiro. Você tem talvez 10 minutos antes que alguém perceba. Mas Sandra já estava se movendo, escapando do caos da cozinha e subindo as escadas dos fundos. Não para o escritório. James estava errado sobre isso. Ela percebeu agora. Lucy não guardaria o livro Razão onde os negócios aconteciam, onde qualquer um poderia pegá-lo durante o caos das transferências e negociações. Ela o guardaria onde sempre foi guardado, no lugar que representava o verdadeiro centro do poder, o quarto principal. Os pés de Sandra não faziam barulho no tapete persa enquanto ela se aproximava das portas duplas no final do corredor. Estavam destrancadas, é claro. A arrogância de Lucy era tão previsível quanto sua ambição. O quarto além delas era exatamente como Sandra se lembrava de 3 anos trocando lençóis e limpando o pó dos móveis. Uma cama enorme com dossel, janelas do chão ao teto com vista para o jardim e, na parede oposta, o quadro que custara mais do que a casa da maioria das pessoas. Ela atravessou rapidamente, as mãos encontrando os botões ocultos da moldura. A pintura se abriu com dobradiças suaves, revelando o cofre atrás. Fechadura biométrica. Mas Sandra tinha visto James abri-la vezes suficientes para saber o código de override que ele achava que ninguém mais tinha memorizado. Seus dedos voaram pelo teclado. Data de nascimento da mãe de James. Morta há 20 anos. A única pessoa que ele realmente amou. A fechadura clicou. O cofre se abriu. Vazio. Procurando por isso? Sandra girou a mão em direção a Walter, mas congelou. Lucy estava parada na porta com o tablet em uma mão e uma 38 niquelada na outra. Ela havia mudado desde a sala de estar, trocado a seda de viúva por algo elegante e prático, o cabelo penteado para trás de uma forma que dizia que ela havia terminado de se apresentar. Eu sabia que você acabaria vindo aqui, disse Lucy, entrando na sala e fechando a porta atrás de si com o calcanhar. James sempre disse que você era mais inteligente do que parecia. Eu deveria ter ouvido. A mão de Sandra permaneceu no bolso, os dedos envolvendo o punho da Walter. Você drogou ele, seu próprio marido. Meu próprio erro, você quer dizer? Lucy se moveu para a janela, mantendo a arma apontada para Sandra, mas olhando para fora como se estivesse esperando algo. Eu tinha 23 anos quando James se casou comigo. Bonita, pobre e burra o suficiente para achar que o amor importava neste mundo. Ele me ensinou o contrário. Cada amante, cada mentira. Oh! Cada vez que ele olhava através de mim como se eu fosse um móvel. Então você decidiu enterrá-lo vivo. Decidi pegar o que deveria ter sido meu desde o início. A voz de Lucy era fria e cheia de raiva antiga. Por 20 anos fui a esposa perfeita. 20 anos sorrindo para os colegas dele, organizando jantares e fingindo que não sabia o que ele fazia no porão dos clubes dele. E o que ganhei? Uma mesada. Uma mesada como se eu fosse uma criança, enquanto ele controlava bilhões. Sandra tirou a mão do bolso vazia, ganhando tempo. Em seu ouvido, a voz de James crepitava. Ele estava se movendo, deixando a crista, mas ainda estava a 3 minutos de distância. Você poderia ter se divorciado dele. Lucy riu de forma aguda e amarga. Você não se divorcia de um homem como James Verratti. Você não deixa essa vida. Ele me ensinou isso também. Então, aprendi a lição e a apliquei. Ela ergueu o tablet. Isso é liberdade. Isso é poder que não vem de ser esposa de alguém ou de ser de alguém. Isso é meu. O açougueiro te ajudou. Salvatore é um idiota útil que pensa que vai ficar com metade do império. Ele vai sofrer um acidente no mês que vem. Trágico. Inesperado. O sorriso de Lucy era uma lâmina. Cansei de dividir o poder com homens que acham que sou uma decoração. A janela lá atrás de Lucy explodiu para dentro em uma chuva de vidro e luar. James entrou por ela em uma corda de rapel, com as botas primeiro, o rifle pendurado nas costas e uma pistola já em punho. Ele rolou no chão e se levantou com a arma apontada para o centro do corpo de Lucy. Olá, querida, disse ele com a voz rouca. Sentiu minha falta? O rosto de Lucy ficou pálido, depois vermelho, passando por choque e raiva em um piscar de olhos. Mas sua arma nunca se desviou de Sandra, e o tablet permaneceu apertado em sua outra mão. Um impasse triplo. Ninguém disposto a se mover primeiro, porque todos sabiam que o primeiro movimento seria o último. Você deveria estar morto, sussurrou Lucy. A dose que te dei deveria ter sido o dobro disso. James terminou. Mas você ficou gananciosa. Queria ter certeza de que eu sofreria o suficiente para saber o que você tinha feito. Erro clássico. Vou atirar nela. A arma de Lucy pressionou com mais força em direção a Sandra. Vou matar sua empregada e depois você. E vou contar a todos que vocês duas me atacaram no memorial do meu próprio marido. Sandra encontrou sua voz firme,
apesar do cano apontado para seu peito. Então você nunca sairá desta sala. Os funcionários sabem que estou aqui. Eles sabem o que você fez. Atire e você não chegará às escadas. Os olhos de Lucy se moviam rapidamente entre os dois, calculando as chances, ponderando a sobrevivência contra a vitória. O tablet em sua mão representava tudo pelo que ela havia matado, planejado, destruído um casamento, mas as armas na sala significavam que ela poderia não viver para desfrutar disso. Impasse, ela disse finalmente. James balançou a cabeça lentamente. Não, Lucy. Checkmate. Você só não sabe disso ainda. O impasse foi quebrado quando passos ecoaram pelo corredor. Botas pesadas, vários homens respondendo ao som de vidros quebrando. Os olhos de Lucy se voltaram para a porta por apenas uma fração de segundo, e Sandra se moveu. Ela se jogou para o lado, sacando a Walter enquanto caía. O tiro de Lucy errou o alvo, atingindo a parede onde a cabeça de Sandra estava. James atirou 2 vezes, rajadas controladas que forçaram Lucy a mergulhar atrás da cama. O tablet deslizou pelo chão de madeira. Sandra se lançou sobre ele, os dedos fechando-se em torno da caixa de metal, bem quando a porta do quarto explodiu para dentro. Os homens do açougueiro invadiram o quarto, armas em punho, e o local se transformou em um campo de batalha. James derrubou os 2 primeiros com tiros na cabeça antes mesmo que eles pudessem mirar. Sandra rolou para trás da cômoda, com a Walter na mão, e acertou um terceiro no ombro. Ele girou e caiu, mas mais estavam chegando. Ela podia ouvi-los no corredor, nas escadas, convergindo para o quarto principal como tubarões atraídos por sangue. Ande! James agarrou o braço de Sandra e a puxou em direção à janela quebrada. Eles passaram por ela juntos, a corda de rapel cantando, enquanto desciam para o ver abaixo. Balas perfuraram a moldura da janela acima deles, cobrindo-os com lascas e vidros quebrados. Eles chegaram à varanda, correndo. James chutou as portas francesas e entrou na biblioteca do 2º andar. Sandra logo atrás dele. O tablet era um peso duro contra suas costelas, enfiado dentro de sua blusa, as bordas cravando-se em sua pele. Atrás deles, homens já estavam descendo, seguindo sua rota de fuga. As escadas, disse James, recarregando enquanto corriam pela biblioteca. Chegamos ao andar principal. Podemos chegar à saída da cozinha. Eles invadiram o corredor e imediatamente foram alvejados por ambos os lados. A festa havia se transformado em caos, convidados gritando e correndo, misturados com soldados tentando encontrar alvos. James e Sandra pressionaram as costas um contra o outro, descendo o corredor em conjunto, cada um cobrindo os pontos cegos do outro. A grande escadaria se erguia à frente, com degraus de mármore que desciam até o salão principal, onde 1 hora atrás as pessoas bebiam champanhe e choravam a morte de um homem que não estava morto. Agora era uma zona de guerra. James começou a descer primeiro, com Sandra cobrindo suas costas. Um guarda apareceu no patamar acima e ela disparou 2 vezes sem pensar. Ele caiu passando por eles com a arma batendo nas escadas. Mais 3 vieram da entrada da sala de estar e James disparou rajadas controladas que os fizeram mergulhar para se proteger atrás de móveis virados. No meio da escada, uma bala raspou o ombro de Sandra. Ela ofegou, mas não parou de se mover, a adrenalina entorpecendo tudo, exceto a necessidade de continuar. O sangue encharcou sua camisa branca, forte e se espalhando. Estou bem, disse ela antes que James pudesse perguntar, embora sua visão tenha ficado embaçada por um momento. Quando chegaram ao andar principal, a luta se intensificou. Os homens do açougueiro eram profissionais que coordenavam seu ataque, usando a arquitetura como cobertura. Mas James havia projetado essa casa, conhecia todos os ângulos e linhas de visão. Ele atirou em um vaso que explodiu no rosto de um atacante, ganhando 3 segundos para atravessarem até a sala de jantar. Foi quando Sandra sentiu cheiro de fumaça. Alguém havia derrubado velas no caos, e as cortinas pegaram fogo. O fogo subia pela parede atrás deles, espalhando-se rapidamente pelo tecido e pela madeira antiga que estava secando há 100 anos. A casa estava se transformando em um inferno. Eles lutaram pela sala de jantar, derrubando a mesa enorme para se proteger. A arma de Sandra ficou vazia e ela pegou a arma de um soldado caído sem parar. James estava com seu último pente. Eu estava fazendo cada tiro valer a pena. Uma figura apareceu na porta da cozinha. Lucy, manchada de fuligem e com os olhos arregalados, sua arma apontada para James. Mas Angela saiu de trás da geladeira industrial e balançou uma frigideira de ferro fundido com toda a força de 30 anos, carregando utensílios de cozinha comerciais. Ela acertou o crânio de Lucy com um som como o de um ovo quebrado. Lucy desabou.
Vão, gritou Angela, já recuando para o fundo da cozinha, enquanto as balas perfuravam as paredes. James pegou o corpo inconsciente de Lucy e a jogou sobre o ombro, como um bombeiro carregando uma vítima. Sandra olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Precisamos dela viva, resmungou ele. Confiem em mim. Eles saíram correndo pela saída da cozinha para o ar frio da noite, com os pulmões ardendo devido à fumaça e ao esforço. Atrás deles, a propriedade Verratti estava em chamas. Chamas saíam pelas janelas do telhado, que começava a desabar. Convidados e soldados fugiam para o jardim. A festa de gala se transformou em uma cena de desastre. James jogou Lucy na grama perto da cerca viva e pegou um telefone. Não era o seu, que estava destruído, mas um celular descartável que Sandra não sabia que ele carregava. Ele discou um número de memória. Linha direta do FBI. Quero denunciar um crime em andamento. Sua voz estava firme, fria. A propriedade dos Verratti, 1247 Hillcrest Drive. Múltiplos homicídios, lavagem de dinheiro, extorsão. A responsável é Lucy Verratti, e ela está inconsciente no Gramado Norte. É melhor se apressarem. Metade do crime organizado da cidade está aqui e todos estão armados. Ele desligou e olhou para Sandra. Fumaça e sangue cobriam os dois. O império ardia atrás deles. É isso? Perguntou Sandra. Você está apenas me entregando ao FBI? Ela queria meu trono. Agora ela pode tê-lo, junto com as acusações da Rico, a conspiração para assassinato, tudo. James começou a caminhar em direção à cerca viva, onde um carro o esperava. Algo que a rede de Angela havia posicionado horas atrás. Deixe-a explicar aos federais como tentou enterrar o marido vivo. Deixe-a fazer acordos e entregar o açougueiro. Deixe-os devorar uns aos outros. Sandra seguiu-o, segurando o tablet, compreendendo finalmente o que James queria dizer com queimar o império. Não apenas o dinheiro, mas também as pessoas. Todos que ajudaram Lucy, todos que dividiram seu território enquanto ele estava paralisado. Ele estava entregando todos eles às autoridades como gasolina em um incêndio. Sirenes soavam à distância, cada vez mais próximas. Eles tinham talvez 2 minutos antes que a propriedade fosse invadida por agentes federais e pela polícia local. O livro Razão, disse Sandra. Ainda precisamos fazer isso. Eu sei. James pegou o dela, seus dedos movendo-se pela tela com a facilidade de quem está familiarizado com o aparelho há muito tempo. Mais uma parada e desaparecemos para sempre. O FBI invadiu a propriedade Verratti como uma força de ocupação. SUVs pretos subiam a alameda circular em alta velocidade, enquanto helicópteros sobrevoavam o local, com holofotes transformando a noite em dia artificial. Lucy Verratti recuperou a consciência com amarras de plástico nos pulsos e um agente lendo seus direitos em meio ao barulho da mansão em chamas atrás deles. Encontraram o açougueiro tentando fugir pelos jardins, com seu terno caro rasgado e ensanguentado. Encontraram 3 vereadores escondidos na adega, subitamente incapazes de explicar por que estavam em uma festa da máfia. E encontraram provas suficientes no cofre do escritório que Lucy tinha sido arrogante demais para esvaziar, para construir casos ricos contra 2 dúzias de criminosos de alto escalão. O que não encontraram foi James Verratti ou a mulher que invadiu seu funeral. Sandra os levou até a marina em um Honda Civic, tão anônimo que doía olhar, cortesia do primo de Maria, que não fez perguntas e não esperava respostas. James sentou-se no banco do passageiro com o tablet no colo, seus dedos dançando pela tela no ritmo de um homem desmantelando seu próprio legado. Conta 774, ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. Transferência para a instituição de caridade das Ilhas Cayman para crianças refugiadas. Feito. Conta 889, a Holding Company de Luxemburgo. Essa vai para a rede de abrigos contra a violência doméstica. Eles fazem um bom trabalho. Vão precisar. Sandra observava a estrada. As luzes da cidade passavam embaçadas, deixando para trás tudo o que ela conhecera nos últimos 3 anos. Quanto você está doando? Tudo. Cada dólar que ganhei. Cada bem que comprei com dinheiro sujo. Sua voz era baixa, quase onírica. 240 milhões para organizações que ajudam pessoas a sair de situações violentas. 30 milhões para as famílias das pessoas que minha organização prejudicou. O restante dividido entre grupos de direitos dos trabalhadores e sociedades de assistência jurídica. Ele fez uma pausa com o dedo pairando sobre a confirmação final. Lucy queria poder. Estou garantindo que não reste nada sobre o que exercer poder. Ele pressionou excluir nas contas offshore, apagou as empresas de fachada,
Dissolveu as holdings. 30 anos de construção de um império apagados em 30 minutos de teclas cuidadosamente digitadas. Quando terminou, ele retirou o cartão SIM do tablet. Eu o parti ao meio e joguei o dispositivo pela lateral da ponte que eles estavam atravessando. Ele atingiu a água com um respingo que ninguém além deles jamais ouviria. O barco estava esperando no cais 47, o Submarine, um modesto barco de 30 pés com combustível suficiente para chegar a águas internacionais e ainda sobrar. Sem nome no casco, sem registro que pudesse levar a alguém importante, apenas mais uma embarcação em uma marina cheia de sonhos esquecidos. Eles partiram ao amanhecer sobre a cidade, com o horizonte ficando dourado e rosa como um cartão postal da vida de outra pessoa. Sandra ficou na amurada e observou tudo se afastar. Todos aqueles prédios cheios de pessoas que nunca saberiam o quão perto estavam de uma guerra entre gangues que teria destruído as ruas. Atrás deles, a fumaça ainda subia da propriedade Verratti, visível até mesmo da água. Um funeral para uma vida que finalmente havia chegado ao fim. James se juntou a ela na amurada, seu terno de funeral substituído por jeans e um blusão que o fazia parecer qualquer outro homem de meia-idade fugindo de uma crise de meia-idade. Sem arrependimentos? Ele perguntou. Sandra pensou sobre isso. Pensou mesmo. Sobre a cicatriz de bala em seu ombro que doía quando chovia. Sobre as mulheres na lavanderia que arriscaram tudo para ajudá-la. Sobre o rosto de Lucy quando percebeu que seu plano perfeito havia sido destruído por pessoas que ela considerava insignificantes. Não, disse ela finalmente, sem arrependimentos. 3 meses depois, eles estavam sentados em uma praia na Costa Rica, onde a areia era branca e a água tinha tons impossíveis de azul. Sem tratado de extradição, sem presença da máfia, sem passado que importasse mais. James usava bermuda e estava ficando bronzeado, o que teria horrorizado o homem que costumava comandar um império criminoso. Sandra deixou o cabelo crescer, trocando o coque apertado do serviço por algo selvagem e livre. Então, disse James, cavando os dedos dos pés na areia, o que você quer fazer? Temos o resto de nossas vidas e nenhum plano para nada disso. Sandra olhou para ele, para esse homem que havia sido seu chefe, seu corpo e finalmente seu parceiro. Ela olhou para o oceano que se estendia infinitamente, para um futuro que não pertencia a ninguém além deles, e sorriu. Não o sorriso tenso e profissional de uma mulher que limpava a bagunça dos criminosos, mas algo genuíno, vasto e totalmente descomplicado. Estou aposentada, disse ela. James riu, o som ecoando pela praia, e pela primeira vez em 30 anos, era uma risada sem cálculo, sem peso ou sombra de violência por trás. Sim, ele concordou. Eu também. Eles ficaram sentados ali enquanto o sol se punha sobre a água que nunca tinham ouvido falar da família Verratti, das 5 famílias, do açougueiro ou de qualquer outra coisa. Em algum lugar nos Estados Unidos, os julgamentos estavam começando. Impérios estavam desmoronando. O exército invisível de empregadas, cozinheiros e motoristas estava herdando os escombros, construindo algo diferente nos espaços que os homens poderosos haviam deixado para trás. Mas essa era a história de outra pessoa. Agora, essa história terminava aqui com 2 fantasmas em uma praia, vivos apesar de todas as adversidades, livres apesar de todas as correntes. Às vezes, a única maneira de ganhar o jogo é queimar o tabuleiro e ir embora. Às vezes, os empregados sabem mais do que os patrões jamais suspeitaram. E às vezes, apenas às vezes, as pessoas que deveriam ser invisíveis se tornam as únicas que realmente enxergam. Se você gostou desta história de vingança, redenção e do exército invisível que mudou tudo, clique no botão curtir e inscreva-se para mais contos emocionantes. Deixe um comentário abaixo. Qual momento deixou você na ponta da cadeira? Foi Sandra invadindo o funeral, o tiroteio na mansão em chamas ou a cena final na praia? Me diga o que você gostaria de ver a seguir. Até lá, lembre-se de que as pessoas mais perigosas em qualquer sala são aquelas que ninguém percebe. Fique atento, permaneça livre e nos vemos na próxima história.